Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um podcast da Rosanelli. Meu nome é Jéssica Rosanelli, sou psicóloga e nesse podcast a gente aprende aí a entender como que a gente funciona, as nossas emoções, os nossos sentimentos, entender como que a psicologia pode nos ajudar a viver de uma forma mais leve, mais tranquila na nossa vida. E hoje eu vou falar com vocês a respeito de como que a gente pode cuidar desse nosso lado mais carente. Até porque todos nós temos uma certa carência, seja em algum determinado momento da nossa vida, e aí você deve estar se perguntando, mas como que eu faço para cuidar da minha carência? Como que eu faço para não deixar que ela me prejudique? Então, hoje a gente vai aprender sobre isso. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiquei pensando aqui enquanto eu estava preparando esse episódio. Se não for a busca, por relacionamentos, por dinheiro e talvez sucesso, o que sobra aí na sua vida para você buscar? Pensa sobre essa questão, sobre essa carência de que precisamos às vezes ter dinheiro, carência de ter relacionamentos ou a carência de ter sempre sucesso. E aí você pensa se a sua vida é baseada somente nisso ou onde estão as outras coisas. E aí, partindo dessa reflexão, a gente tem que pensar que onde estão os prazeres da vida? Onde está a sua diversão? Aquele andar sozinha em algum lugar calmo, sair para tomar um café com a sua própria companhia. Quais são as coisas que existem aí na sua vida, além desses objetivos claros que você tem? Porque é isso que está relacionado à carência que temos. Ela significa que sentimos falta de algo, de alguém, e é normal, porque nós não somos seres completos e em algum momento da nossa vida vai faltar alguma coisa, porque sempre vamos sentir falta de alguma coisa. A carência é como se ela fosse um buraco, sabe? Que aí no decorrer da nossa vida, ela pode surgir. E aí então que é preciso aprender a lidar com ela. Não tem problema nenhum se sentir carente em determinadas situações. Nós também gostamos de estar com outras pessoas. Só que o que acontece? Quanto mais você ter uma conexão profunda com você, quanto mais você se sentir preenchida de si mesmo, melhor vai ser. E aí a carência não vai conseguir permanecer aí dentro de você por muito tempo. Porque existem dias, sim, gente, que a gente tá mais carente, que a gente precisa de um abraço, que a gente precisa de um ombro amigo, de uma palavra, qualquer tipo de situação. Mas o problema é que quando essa carência ela se instala e ela não sai mais. E aí a gente acaba levando isso em todas as áreas da nossa vida. Eu vou citar aqui um exemplo da minha vida, que eu sempre fui uma pessoa de ajudar muitas outras pessoas, de ser muito doadora, de estar sempre ali ajudando. E por eu ajudar muitos os outros, eu esperava que as pessoas me reconhecessem também, que elas me aprovassem. Só que isso era uma carência minha. E aí eu costumava falar, pessoa, pode deixar que eu faço para você. Se você precisar de alguma coisa, você me chama, eu te ajudo em tudo. Depois aí eu pensava o que eu ia ou não fazer por mim. Então eu pensava no outro primeiro e aí eu ficava em segundo plano. Eu fui analisando o porquê que eu precisava tanto de ajuda dos outros. E aí eu acabava colocando os outros sempre em primeira opção. De certa forma, é porque eu preciso ajudar para ter a aprovação do outro. Então a minha carência estava relacionada a isso. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas lá atrás eu não me importava se eu tinha que me ajudar ou não. Eu ficava em segunda opção e ajudava mais as pessoas. Só que aí eu esperava que essas pessoas, de certa forma, reconhecessem. Então eu fazia, mas lá no fundo eu esperava que essas pessoas reconhecessem. E quando elas não reconheciam, eu ficava um pouco mal. E aí depois eu fui entendendo que isso era uma carência minha, que eu fazia as coisas esperando a aprovação das outras pessoas,
mas não é assim que funciona. E aí eu fui desenvolvendo isso, porque eu não queria ser mais assim, e aí eu fui buscando melhorar. Então eu fui falando, né, que não é não. Às vezes eu deixava de fazer as coisas pelos outros e fazia mais por mim. Eu comecei a me colocar em primeira opção. Eu fui meio que tirando essa carência de jogo, fui deixando ela para lá. Fui entendendo também que eu posso ajudar sim as pessoas, mas eu não preciso de aprovação para isso. E eu não preciso ficar só dependente disso. Eu posso deixar isso de lado e garantir que a minha vida seja muito mais leve, que é o que aconteceu. Tipo assim, gente, eu não deixei de ajudar as pessoas, mas eu entendi e aprendi a ter equilíbrio em não esquecer de mim. Porque é preciso escolher o momento em que eu vou ajudar, o momento que eu posso ajudar aquela pessoa, o que eu posso falar. Se eu começo a querer ajudar e não ter tempo para mim, essa carência ela vai voltar e ela vai me prejudicar. E essa carência de ajudar para ser notada, ela vai se fixar. Quanto antes eu me desapegar disso, quanto antes eu aprender a lidar com essa carência, que de certa forma ela fica aqui ainda dentro de mim, mas eu vou aprendendo a lidar com ela, eu vou aprendendo que nem tudo é do jeito que eu gostaria que fosse. Eu posso ajudar as pessoas, mas eu não preciso desse reconhecimento, porque daí isso é uma carência minha. E descobrir que temos carência não tem problema algum. No começo, quando eu descobri isso, que eu caí em si, confesso que bateu um pouco de desespero, assim. Eu fiquei pensando, nossa, eu fazia tal coisa para ser aprovada por isso. E aí depois eu entendi que não precisava. Não tem problema nenhum descobrir, mas é importante você saber como que você vai cuidar disso depois? Como que você vai cuidar dela? Se você precisa tanto ser aceito pelas pessoas, por que você precisa ter sempre alguém do seu lado? Que você às vezes chama tanto a atenção quando você está em um grupo de amigos? Por que você precisa tanto de um relacionamento, custe ao que custar? Por que você precisa tanto de ter ali uma pessoa do seu lado 24 horas? Todo mundo em uma determinada escala da vida quer um carinho, quer ser aceito, quer se sentir amada, mas você não pode deixar a sua vida em função disso, que é o que acontece. Muitas pessoas vivem em função dessa carência. Então você precisa caminhar e precisa seguir adiante. Pode sim surgir uma carência, igual eu falei para vocês, mas ela não pode te paralisar. E é normal, tem dias que você não se sente carente aí. Ai, aí você fala assim, nossa, ai, tô tão carente hoje, preciso tanto disso, preciso tanto daquilo. Ah, eu queria tanto um abraço, queria tanto um amigo aqui para conversar. É normal se sentir assim, mas com que frequência você anda sentindo isso? É isso que está ditando a sua vida? É essa carência que está te guiando? Ou você consegue ter consciência e lidar com ela? E aí a gente precisa entender que se você tem um buraco de carência muito grande e você espera que as outras pessoas possam preencher esse buraco, não vai dar muito certo. E aí, logo, o que acontece? Você cria uma expectativa para a pessoa preencher esse buraco. Por exemplo, você acabou conhecendo uma pessoa e vocês acabaram se tornando amigas. E aí você passou a ter um carinho por essa pessoa, passou a gostar muito. Você já começou a criar expectativas. Você começou a pensar assim: ah, essa pessoa ela não pode me deixar na mão. Eu preciso dela. O que acontece? Essa amiga acabou preenchendo esse buraco que você tinha aí, e aí você passa a criar muitas expectativas, que essa amiga ela nunca pode te deixar. E aí você vai criando cada vez mais e mais expectativas, e aí você vai cria expectativas em cima de expectativas, você vai criando expectativas sobre determinadas pessoas, situações, e que aí é que elas preencheram esse buraco da qual elas não podem mais sair. Você conheceu essas pessoas, preencheram essa carência que você tinha e agora essas pessoas elas não podem te deixar. Vira aquela coisa, né? A pessoa ela não pode te deixar, ela não pode sair sem você. Ô, gente, mas não são só as pessoas que têm que preencher esse buraco. Na verdade, as pessoas não têm que preencher isso. É você que tem que preencher de si mesmo. É você que tem que se preencher de amor próprio, se preencher de autoestima, de inteligência emocional. E é óbvio que as outras pessoas, elas podem te ajudar. Elas podem te dar elogios,
mimos, abraços, enfim. Nós precisamos disso também, mas você não pode depender disso para a sua vida, para você se apoiar nisso. Então, as pessoas, elas não devem preencher o seu buraco da carência emocional. Você tem que estar cheio de si mesmo e essas pessoas, elas vão só agregar, elas podem te ajudar, mas não deposite essa responsabilidade na mão de outra pessoa. E aí, como que você faz para cuidar dela? Como que você faz para cuidar dessa carência? Primeiro, precisa entender que cada pessoa tem um jeitinho de lidar. Então, não é da noite para o dia que a carência ela some assim do nada, tá? Depois que você identificar essa carência, você vai procurar saber o tamanho do buraco que está a sua carência. Tá pequenininho? Tá médio? Tá muito grande? Como que está o tamanho desse buraco aí dentro de você? Porque você precisa saber. Se pergunte onde você está sustentando a sua autoestima. A carência, ela sempre vai existir, porque a gente precisa de amor, mas é saber que esse amor não pode ser só dos outros, ele tem que ter uma boa parte sua também. É preciso que você tenha diversos pilares para se sustentar. Vamos supor que você está se sustentando só no seu relacionamento. O que acontece? Esse pilar ele acaba desabando. Como que você vai se sustentar agora, se você depositou tudo naquele relacionamento? Entende? Se eu tenho amor próprio, uma atividade que me dá prazer, eu tenho os pilares fortes e equilibrados. Eu tenho vários pilares onde eu posso me apoiar quando às vezes um enfraquecer. Pode ser que a carência, ela chegue sim, mas ela tem que ser de uma forma passageira e não ficar ali por muito tempo. Estabeleça pilares na sua vida. É preciso que você faça essa diversificação, onde você tem sua autoestima sustentada em vários outros lugares. Então não adianta você depositar apenas no seu relacionamento, ou no seu serviço, ou em algum outro lugar que seja. Porque daí, se você só tiver um único pilar e esse pilar enfraquecer, aí você não vai ter onde sustentar isso. E aí é onde que a carência chega com tudo. É a mesma coisa do relacionamento, tá? Eu dou muito exemplo do relacionamento porque é muito nítido. É só você olhar para ele, né? Se você olha para o seu relacionamento como se fosse tudo na sua vida, se um dia ele chegar a terminar, ou às vezes já aconteceu isso, o buraco dessa carência vai aumentar. Só que aí, por isso que você precisa, né, ter vários e vários pilares, e aí você vai conseguir se sustentar se acontecer alguma coisa. Por isso que eu falei, seja um exercício, um momento com você, um tempo com a sua família, os pilares eles ficam mais fortalecidos. E é preciso que você cuide da pessoa que você cuide dos pilares que te sustentam. Não deposite em apenas uma coisa só, senão a carência ela vai chegar e ela vai ficar. Saiba lidar com ela. E aí você precisa ficar tranquilo. Se você se sentir carente às vezes, não tem problema, não entre em desespero. Então fica tranquilo. A carência ela tem que ser algo passageiro na sua vida. Não tem problema pedir um colo, pedir um abraço, mas saiba colocar limites para isso. Não deixe a carência guiar a sua vida. É você que tem que ter o controle sobre ela. E lembra daquelas questões que eu te fiz lá no início? Onde estão os prazeres da sua vida? Está em uma coisa só? Você só pensa em dinheiro, sucesso e relacionamento? Como que anda? A gente também precisa valorizar as coisas mais simples, que aí a carência não tem como ela chegar mesmo. Porque se você está cheio de amor por si, não tem o porquê você ficar procurando coisas e pessoas para preencher isso dentro de você. E é isso, gente linda! Eu espero que vocês tenham entendido como lidar e como cuidar da sua carência. E que vocês possam ter uma vida mais leve depois de mais um episódio aqui do meu podcast. Eu deixo um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.